Vocês sabem o que conta a história do Êxodo? Vocês já leram ele? Quem podia me dar uma dica? O Gui já está participando lá. O que o Êxodo diz? O que tem no Êxodo? Quem de vocês poderia dar uma breve participadinha assim no culto? Aquela beiradinha só, né? O que diz Êxodo? O que você lembra que tem lá? Vamos lá. Oi? Saída do povo de Israel do Egito. O que mais? As pragas também? Oi? As pragas do Egito, As pragas. O que mais? Eu acho muito legal, o Charles Swindoll tem um livro que ele fala sobre, né, os personagens bíblicos, e num dos livros ele escreveu o seguinte título do livro dele: As Pragas que Pegam. Eu achei uma tirada muito massa, né, dele. As pragas que pegam. Então, Êxodo fala sobre as pragas. O que mais? O que mais que Êxodo fala? A primeira versão da lei, né? A primeira versão da lei, a Simchat Torá, a alegria da Torá, quando a Bíblia vem e o povo fica, né, temeroso ali, mas ela é descrita como alegria, porque a partir dali a revelação de Deus só vai progredindo na história do povo de Israel. Bem lembrado, muito bom. O que mais? A primeira Páscoa. Primeira Páscoa, né, uma das coisas muito importantes que acontecem ali. Primeira aliança, na verdade. Primeira aliança, né? Uma aliança de sangue, né? Declarada ali, muito linda. De todas as coisas que o Êxodo diz, tem uma coisa que eu acho incrível e que se perdeu com a tradução do livro. O título do livro de Êxodo, na verdade, não é Êxodo, porque Êxodo não é uma palavra hebraica, né? O nome do livro de Êxodo em hebraico é Shemot. Shemot significa os nomes. Você fala assim, mas que coisa mais estranha, né? Shemot, os nomes. Por que Deus vai permitir que alguém escreva um livro e nesse livro Deus coloque o nome de os nomes, né? E uma das questões do porquê esse livro está escrito dessa forma e ele tem esse nome na língua hebraica é exatamente por causa de uma história bastante interessante. É nesse livro, no livro de Êxodo, que nós encontramos uma história bastante importante. E eu queria que você pudesse, junto comigo, entender essa história, ligada exatamente a essa peregrinação do povo de Israel. O povo de Israel precisava desenvolver, como povo de Deus, uma identidade de povo. Você concorda com esse pensamento, que o Êxodo propõe isso? Eles saem agora de escravos e eles agora precisam fazer o quê? Ter uma identidade, né? Nessa identidade que eles precisam ter, Deus começa a forjar coisas durante a caminhada deles no deserto, até que eles alcancem o lugar que Deus gostaria que eles habitassem. Muitas vezes, nas lições que eles vão passando no deserto, eles vão aprendendo coisas e Deus vai ensinando para eles valores sobre como eles devem se portar, sobre como eles devem viver dentro dessa terra. E aí eu fico pensando, né, quando eles entram dentro da terra prometida, a terra prometida ela é dividida entre eles. Eu estou certo nesse pensamento? Sim. Lá dentro dessa terra que eles dividem, que eles particionam, cada uma parte da terra futuramente vai para uma tribo, certo? Estou certo nisso também? Eram quantas as tribos de Israel? 12, né? Então, futuramente Israel será dividida em 12 tribos, e essas 12 tribos terão funções específicas dentro do que significa ser povo de Deus. Estou certo nesse pensamento também? Você está acompanhando comigo esse pensamento? Quem são essas 12 tribos? Me cita pelo menos o nome de uma delas. Oi? Eu não entendi. Pode falar mesmo. Oi? Daí a gente consegue. Tribo de Levi, que mais? Efraim, que mais? Leão da tribo de Judá. Manassés. Enfim, né? Não é um teste para saber se você sabe os nomes. É só para citar algumas, né? Das tribos. Por que as tribos levam esses nomes? Cada última função? Sim. Dos filhos de Israel. Cada um dos filhos de Israel, chamado anteriormente como Jacó, Yaakov, né?
cada um dos filhos de Israel recebe o seu nome. Dentro da cultura bíblica, o nome simboliza a vida da pessoa, ou um fato marcante da sua vida, ou até mesmo uma profecia sobre ela, né? Então, todos os nomes das 12 tribos de Israel, eles não estão ali só de enfeite, porque Abraão achou bonitinho aquele nome. Daí ele resolveu, esse aqui tem cara de Naftali, né? Devia ser meio velhinho, Naftalina, Naftali, né? Mas vai ser esse aqui. Não foi isso que ele fez. Esse aqui eu já sei. Esse aqui tem cara de Manassés. Vou pôr o nome dele de Manassés. Não. Todos os nomes dessas identidades dessa tribo, que uma hora era escrava e que passou por um processo de deserto para formar sua identidade, agora tem uma função. Tem um papel a desempenhar dentro do que significa ser comunidade do Senhor. E aqui eu gostaria que você conectasse com essa ideia, que é o que eu quero hoje explorar um pouquinho com vocês. A história deles específica não está aqui. Mas como eu li e me veio assim uma luz, né? Shemot, nomes, o nome dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que formavam o reino de Israel e que tinham características que eram importantes serem desenvolvidas. E que talvez para nós hoje sejam importantes serem desenvolvidas. E aí eu peguei o nome de cada um dos filhos de Jacó. E eu fui atrás do que os sábios dizem, do que os comentaristas bíblicos falam, o que eles acham que esses nomes queriam dizer, que papel esses nomes teriam na formação da identidade de Israel como povo de Deus e que lições isso pode ser trazido para nós hoje. Eu acho que seria uma viagem bem legal essa que eu fiz. E espero que você faça ela comigo e que ela signifique algo para você também. A Bíblia nos relata de uma maneira muito especial em Romanos, capítulo 9, de 4 e 5, diz assim: deles são os patriarcas, deles são os descendentes do Messias, quem é Deus sobre tudo e bendito para sempre, amém. Então ele está falando do povo judeu, e ele diz assim, do povo judeu veio o Messias, do povo judeu também, além de vir o Messias, vieram os patriarcas de onde o Messias veio. Então existe uma importância na história desse povo aí, para a nossa identidade hoje como cristãos. Eles foram um lugar que de alguma forma saiu a nossa história. Mas tem um outro texto ainda importante em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19, que diz mais ou menos assim: consequentemente, já não são mais estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os apóstolos e sobre os profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual o edifício bem ajustado cresce no santo templo do Senhor, a quem também vós, juntamente edificados, são moradas para Deus no Espírito. Então aqui ele começa também a juntar um pouquinho e dizer, dos profetas lá, vê a identidade de vocês, e Deus está edificando vocês, e Deus está preparando vocês, e existe algo que Ele está fazendo na vida de vocês, para que vocês sejam construídos esses edifícios, com essas características que Deus quer usar. E por último, Gálatas 3:29 diz: e sois de Cristo, descendentes de Abraão, e herdeiros conforme o que eu havia prometido. Ou em algumas traduções, conforme a promessa. Então vocês são, de alguma forma, ligados a essa história. Abraão, Isaac e Jacó, que são os 3 patriarcas. Vocês são ligados à história deles. Tem uma ligação da vida de vocês com a história deles. Então me permita, nessa noite, fazer esse exercício de ligar os nomes à identidade que Deus quer forjar em nós. Então eu falei toda essa introdução para chegar nesse entendimento. Deus quer forjar uma identidade para a sua igreja. E não é errado nós olharmos para o passado e para os filhos de Jacó e olharmos para essa peregrinação, essa saída do Egito, essa saída da escravidão, essa entrada na Terra Prometida. O livro que traz o nome dessa história é o livro dos nomes. Ou seja, os nomes têm uma importância para as pessoas que entram na promessa e para que elas desenvolvam também a sua identidade como pessoas chamadas para viver a promessa. O primeiro nome deles, do que eu quero trazer para a gente hoje aqui, é Rúben, ou Ruben, né? Rúben, como filho de Jacó, nasce dentro de um contexto onde ele mais ou menos se torna
uma conexão familiar. Porque o nome de Rúben, exatamente a tradução do nome de Rúben é... deixa eu só pegar para não errar. Vejam, um filho. A expressão Rúben significa vejam, um filho. Qual era o maior desejo de um homem na época de Moisés, de Jacó, de Abraão? Qual era o maior desejo de um homem casado? Oi? Ter um filho, homem, para que desse continuidade à sua descendência, à sua linhagem. Ah, pastor, mas por que é tão importante ter um filho homem para dar a sua ideia de continuidade? Veja, algumas promessas feitas aos pais se cumpriam na vida dos filhos. Então, para que a promessa me alcance de alguma forma, ainda que não em vida, eu preciso garantir tendo um filho. E esse filho vai ser a minha garantia. Se não acontecer comigo, vai acontecer na minha linhagem e nós não perdemos a promessa. E aí o que acontece? Quando o filho dele nasce, é um menino. Qual que é a expressão de um pai que deseja ter um filho menino para continuar o seu legado? Vejam, é um menino! Não é essa a expressão? Não é natural que seja assim? O nome Rúben vem exatamente dessa expectativa. Eu agora tenho uma família. Eu agora tenho uma linhagem. Eu agora tenho uma continuidade. Eu agora tenho alguém que vai me suceder. Eu agora tenho alguém que pode dar continuidade ao meu legado. O meu nome não será mais esquecido. As pessoas vão saber quem eu sou. Ele reflete a esperança de Leia, né? Tem até uma brincadeirinha meio mal pensada sobre Raquel e Lia, né? De Jacó. Jacó recebe primeiro Leia ou Lia, e aí ela engravida, claro, primeiro, né? Ele tem esse filho, que é Ruvém. Olha, vejam, eu tenho um menino, ou seja, tem agora uma linhagem. E ela tinha no coração dela um desejo, uma esperança de ter um filho mesmo. Porque ela não era a pessoa que Jacó gostava. Né? Não vou falar muito da história agora, né? Mas ela foi a mulher que foi empurrada para ele, vamos colocar assim. Então você imagina o medo dela de em algum momento ser rejeitada, ser colocada de lado. Mas agora ela dá a ele quem? Um filho. Mas não um filho qualquer, ela dá a ele um filho homem, que garante, na época dos tempos bíblicos, a continuidade da sua geração e da sua descendência. Então por isso a expressão Ruvém, ou seja, vejam, um menino, um filho, está aqui, a minha continuidade está garantida. Eu acho que isso tem sim a ver com a igreja, isso tem sim a ver conosco. Quem são, no Novo Testamento, olhando para a palavra de Deus, aqueles que darão continuidade à igreja que nós estamos construindo? Não só os nossos filhos carnais da nossa família, mas aqueles a quem nós trazemos a Jesus. Então, uma das características da igreja do Senhor, uma das características da igreja de Deus, uma das características de servos e servas de Deus é que eles têm o desejo de que o seu pai tenha a sua linhagem, tenha a sua história continuada. E para que ela continue, nós temos que trazer os seus filhos para casa. Nós temos que ir atrás desses que se perderam. Nós temos que olhar para esses que estão longe e trazê-los de novo. Não é uma novidade de que a igreja precisa pregar o Evangelho, é? Qual é o ministério e a ordenança de Jesus para seus discípulos logo no início do ministério? De que eles saíssem ganhando vidas, trazendo vidas a Jesus, trazendo vidas ao reino de Deus. Me parece que Rúben é esse que nos traz a identidade de iniciadores, de pessoas que vão atrás, de pessoas que resgatam outras pessoas para trazê-las para o reino de Deus. Então, essa é uma das características, das 12 características que eu elenquei, como 13, na verdade, das 13 características de que a igreja deve ter. A preocupação em gerar filhos espirituais. A preocupação em gerar pessoas que conheçam a Deus como você. Gerar pessoas que venham a viver uma vida cristã assim como você. E é muito interessante que na língua hebraica existe uma coisa
muito legal, que chama-se pictografia. Acho que eu já falei inclusive disso aqui para vocês em alguma vez. Cada letra da língua hebraica, dentro de um nome ou de uma palavra específica, ela vai ter um significado também. Por exemplo, dentro do nome Ruven, nós temos a letra Reish, a letra Aleph, a letra Vav, a letra Beit e a letra Nun. A letra Reish significa cabeça, a letra Aleph significa líder forte, a letra Vav significa ligação, a letra Beit significa casa e família e a letra Nun significa continuidade da vida. Como resultado disso, a leitura do nome Ruven dentro das letras hebraicas significa um líder visionário que une sua casa e a faz ficar firme. Um líder que reúne sua casa, que une sua casa e a faz ficar firme. Então esse seria o significado mais profundo do nome Ruven. Aquele que une sua casa e a faz ficar firme. Como é, na mentalidade daquele tempo, fazer a casa ficar firme? É dar continuidade à sua linhagem. Quem é que faz dar continuidade à linhagem? Quem é que faz a sua casa ficar firme? Aquele que tem filhos espirituais. Aquele que tem alguém para continuar o seu legado. Então o bom líder de si mesmo, o bom líder de sua casa, o bom líder na igreja está preocupado em reproduzir o seu legado na vida de alguém, para que o legado tenha continuidade. Então a igreja tem a responsabilidade de gerar na vida das pessoas esse evangelho que vai dar continuidade. Se eu amanhã faltar, eu tenho que ter pessoas que encaminhem esse trabalho, que encaminhem essa vida cristã, que sejam comunidade junto com outros irmãos e que levem o legado do evangelho adiante. Eu acho, para mim, pelo menos olhando para a vida desse homem, algo extremamente valoroso. Entendendo que esse é um conceito, que essa é uma característica extremamente importante da igreja. Então é essa lição que Ruven traz para nós. Mas Jacó teve 12 filhos. E então aparece mais um, depois de Ruven, nós temos mais um outro filho que Jacó gera. E o nome dele é Shimon. Shimon é traduzido por Simeão. E aqui em Simeão tem também uma coisa que nós ouvimos há pouco tempo atrás. Dentro do significado pictográfico do nome Shimon, significa aquele que ouve para além do caos. Aquele que ouve para além do caos. O que nós aprendemos sobre o caos há uns 3 sábados atrás? Que o caos não é um final, mas é um começo. O caos não é o fim de tudo. O caos é um sinal de começo. Aqui ele está falando que Shimeon é aquele que ouve para além do caos. Ou seja, é aquele que consegue enxergar que no caos tem um começo, que no caos tem algo novo, que no caos tem algo que pode acontecer de bom, que eu não posso me ater ao caos, senão eu vou afundar, que eu tenho que olhar para além. Jesus ensinou isso, não ensinou? Está um caos lá fora, as ondas batendo no barco, o barco virando para lá e para cá, a coisa está terrível. O que Jesus está fazendo? Jesus está dormindo. Jesus está perturbado ou Jesus está em paz? Jesus está em paz. Por quê? Porque ele sabe que o caos não é o fim. Porque ele sabe que Deus não perdeu o controle das coisas. O nome do filho de Jacó fala de uma característica da igreja. A igreja é aquela que no meio do caos consegue ouvir além. Ela ouve a voz do seu amado, ela ouve a voz do seu Senhor. Vocês lembram? Lembra disso? Que quando Pedro estava caminhando em direção a Jesus, Jesus falou com Pedro e ele caminhou em direção àquela voz que o chamou. Vocês lembram dessa cena? A igreja é esse grupo de pessoas que desenvolvem uma identidade em Deus tão forte, tão bem solidificada, que no meio do caos elas ouvem a voz de Deus e elas caminham em sua direção. João escreveu isso de uma maneira poética. João diz assim: as ovelhas fazem o que com a voz do seu pastor? Desobedecem, correm, fogem. E
Bora, chegou o pastor. Corre, negada, é isso? O que acontece quando o pastor chega? Ouve e obedece, segue a voz do seu pastor. Parece que essa é uma outra característica da igreja que Deus gostaria que nós desenvolvêssemos. Que nós, além de ouvirmos a voz do nosso pastor, que é Jesus, que nós não nos abalássemos com o caos à nossa volta, porque o caos certamente virá. Nós vamos enfrentar dias de caos, seja individualmente ou como comunidade. Então nós temos que desenvolver uma capacidade de ouvir além do caos. Paulo diz: o que me separará do amor de Jesus? A tribulação? A angústia? A espada? A morte? Nada, nem coisa alguma podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém que fixou tanto a sua identidade em Jesus, em Deus, que não adianta, o caos pode vir. Ele não vai se abalar, porque ele consegue ouvir para além do caos. Ele consegue saber que o caos é transitório, que ele vai passar e que as coisas vão ser muito diferentes. E sabe, quando eu olho, por exemplo, as histórias deles, né? Gente, são histórias tão lindas de você descobrir. Não dá para falar de tudo que estudando a gente vai aprendendo, porque a gente ficaria aqui 5, 6 horas falando sobre esses personagens. Mas se a gente conseguir tirar, extrair esses princípios mais elementares, mais fortes da vida de cada um desses personagens e começar a levar isso para a nossa vida, gente, nós vamos começar a viver de fato uma conversão diária nossa a Deus de uma forma muito intensa. Se a gente começar a entender que nós temos a responsabilidade de manter a família, de deixar um legado, se nós entendermos que nós precisamos ser o tipo de pessoa que enxerga, que ouve além do caos, que não fica preso nas situações dramáticas e difíceis. Hoje, aquele missionário que nós ajudamos a manter lá no Irã, eles resgataram mais uma família. Já são 6 famílias de escravos que foram libertos. 6 famílias. Foram mais de 4 horas de negociação, sentados com o dono dos escravos. E aí você olha para alguém que está fazendo isso, está deixando ou não está deixando um legado? Agora eles estão lá, né? Investindo, vamos ensinar uma profissão, vamos ajudar você a se manter, ajudar a manter a missão também. Vamos mostrar para vocês a respeito de Jesus cada vez mais. Você já o conhece, mas nós queremos que vocês se aprofundem e que vocês se tornem aqueles que vão levar Jesus para outras pessoas também, que agora vocês vão ser trabalhadores livres, vocês vão ser uma família livre. Eles vão poder testemunhar da fé de vocês, deixar um legado, olhar para além do caos. Ontem eu era escravo, hoje eu sou livre. Existe como viver isso em Jesus. Isso é um legado do reino para aqueles que seguem a Jesus. A igreja precisa entender que essa é uma parte importante de sua identidade. Conseguir ouvir além do caos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: chega de ficar preso no caos. Ouça além do caos. Amém? Você consegue fazer isso? Exercitar isso na sua vida? Isso é uma característica de Simeão, né? Esse grande homem de Deus. Mas aí nós temos ainda Levi. Levi, do hebraico, significa aquele que liga com a autoridade. Aquele que une com a autoridade. A tribo de Levi saúda o Messias. A tribo de Levi une o povo para saudar o Messias, para dizer: ele veio, a promessa se cumpriu. O nome Levi significa aquele que foi ligado, aquele que se apegou. Né? Levi traz consigo essa mensagem. Juntamente com Simeão, Levi enfrentou a luta e trouxe para si o equilíbrio. Levi era agressivo. Tinha uma característica da tribo de Levi, que eles eram extremamente agressivos. E eles foram levados por Deus muitas vezes a ter que trabalhar essa agressividade. Aí eu lembrei da nossa comunidade nas quartas-feiras, né?
a gente trabalha a linguagem da vida, não a linguagem de escassez, e a gente ensina como que a gente deve conversar, como que a gente deve ouvir, como que a gente deve falar, como que a gente deve se comportar no nosso trato uns com os outros. E isso me pareceu ser algo que Deus está nos treinando também, a não sermos pessoas violentas, a não sermos pessoas agressivas. Mas não é só ser um pacifista, é ser a paz aonde nós vamos. É ser pessoas que trazem cura para a vida de relacionamentos quebrados e difíceis. É ser esse ponto que liga o outro. É ser essa chave que se conecta ao outro e que conecta o outro a outras pessoas. Que faz a liga, como diz Levi aqui, aquele que é a ligação, aquele que liga com a autoridade. Normalmente quando você fala, né, a uma pessoa para falar sobre relacionamentos precisa ter autoridade. Nós temos uma ideia um pouco errada sobre isso. Nós achamos que aquele que vai ensinar sobre relacionamento tem que ser o mestre dos relacionamentos. É quase o mestre Yoda das relações humanas, né? É o cara que sabe tudo sobre relações humanas. Sinto muito, não é isso. Nós estamos acostumados a lidar com o aparente. A Bíblia diz que Deus olha para onde? Para o coração, para aquelas pessoas que são esforçadas de coração mesmo. E que sim, estão dando um bom exemplo, mas não quer dizer que sejam perfeitas. E a gente olha, Levi não era um homem perfeito, mas ele tinha um problema, ele precisava vencer o seu lado agressivo, né? O seu lado mais difícil. Claro que é só Levi que precisou enfrentar essa luta, vocês não acham? Olha para quem está do seu lado assim, você tem uma cara de anjinho, né? Você não tem um lado agressivo, você não tem um lado respondão, um lado grosseiro, tem? Tem não, né? Tão bonitinho, olha aí, calminho, tranquilo, sentadinho, com um sorriso no rosto ainda, todo bonitinho, banho tomado, roupinha limpa, né? Veio para a igreja, põe roupa de crente. Todos nós temos um lado em nós que é agressivo, raivoso, que reage, que rebate, que quer criar confusão. Eu não sei se você sabe, se você não sabe é uma novidade para você, mas dentro de você mora um gremlin encrenqueiro. E quando se alimenta ele sai de dentro rasgando tudo. E ele ataca o primeiro que estiver à frente. Porque nós temos esse trem dentro da gente, esse bichinho, né, da agressividade. Imagina alguém agressivo com uma espada na mão, né? Dá para fazer um estrago, não dá não? Você olha para a Bíblia e você vê o que eles eram capazes de fazer com uma espada, né? Quando tinham que enfrentar guerras. E aí, na característica, na identidade de Levi, está uma luta contra a sua natureza. E aqui ele coloca como sendo agressividade. Mas eu não queria fechar só nisso, porque eu acho muito pouco. Muitas vezes nós somos agressivos com nós mesmos, alimentando situações na nossa vida que não deveriam ser da forma que são. Alimentando pecados, comportamentos, reações que não deveriam ser como são. E isso aqui para mim, o nome de Levi, me leva a entender que Deus também quer aperfeiçoar na igreja o como a igreja lida com o seu lado difícil. O como a igreja vai lidar com o seu lado rebelde. Ou como a igreja vai lidar com o seu lado fujão, irresponsável, que machuca o outro, que fere o outro. Eu acho que Deus quer lidar com isso em nós. Eu acho que nós precisamos ser pessoas tratadas nessa área também. E eu acredito que essa deve ser uma linguagem que a igreja deve cada vez mais manter a sua atenção para transformá-la. Porque a igreja de Deus deve servir com essa autoridade, com essa dedicação de pessoas que pelo menos estão lidando com a possibilidade de dominarem a si mesmos, com a possibilidade de controlarem seus impulsos, de serem guerreiros de Deus, mas que sabem ganhar as lutas da forma que Deus gostaria que ganhasse. Então Levi simboliza essa igreja que tem capacidade de lidar com suas próprias questões, com seus próprios desafios, com a sua própria agressividade. Você concorda comigo que a igreja pode ser agressiva? Pode ou não? Como que ela pode ser agressiva? Nos seus julgamentos? Pode ou não pode ser agressiva nos seus julgamentos? Na sua religiosidade. O que eu estou dizendo com religiosidade? Coisas que você faz porque você aprendeu que era certo e que se fazer do contrário daquilo é pecado
e você não quer desagradar a Deus, mesmo não querendo fazer aquilo. Então você faz às vezes meio de atravessado, meio de fianco, meio de enviés, porque não era bem aquilo que você queria fazer. Mas a Bíblia manda, né? Então, isso para mim chama-se religiosidade. Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer que a gente faça as coisas certas, pelas razões certas e de coração. Não é só fazer o certo, é fazer de coração. E aí eu acho que entra muito a vida de Levi e o significado do seu nome. É aquele que liga, é aquele que está ali para fazer a coisa ser do jeito certo, é aquele que conserta as coisas, é aquele que edifica os relacionamentos, é aquele que aproxima as pessoas de Deus. Essa também para mim é uma característica da igreja, baseada na identidade dos filhos de Jacó. Aí nós temos um outro, esse aqui todos vocês vão saber, né? Que é Judá ou Yehudá, que significa agradecimento ou louvor. Jesus vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, porque ele nasce da descendência de Judá. Ele nasce da descendência dessa tribo. Ancestrais dessa tribo de onde Jesus nasceu, importantes nós podemos destacar ninguém menos do que o grande rei Davi, né? Davi foi um personagem importante da tribo de Levi. E essa tribo, ela tem na sua bagagem o trabalho ao Senhor. Daí nasce a palavra levitas, né? Que são a tribo separada para fazer o quê? Para cantar de noite? Era isso que os levitas faziam? Eu acho tão interessante isso, né? Hoje a gente olha assim, mas esse aqui é levita. Puxa, o cara ele faz meditação transcendental, que ele fica, né, levitando. Ele canta só, ele ser levita é cantar? É só isso? Gente, se você ler o livro de Levítico, primeiro que Levi, né, ou Levítico significam os chamados. Chamados para quê? Chamados para oficiar no templo. O trabalho do templo era um trabalho duro. Era sacrificar, era limpar, era cuidar, era zelar. E não era de qualquer jeito, não. Esses dias estava uma reportagem sobre como que o palácio da rainha da Inglaterra, do rei da Inglaterra agora, preparam os seus banquetes. Tem uma pessoa responsável por limpar todos os talheres e revisar um a um. Não pode ter nenhum talher riscado. Não pode. Então tem uma pessoa para fazer só isso. Para cuidar do banquete, só dos talheres. Todos os talheres vão passar para a mão dele. E ele vai olhar todos os talheres para ver se não tem nenhum risco. Um a um. Extremamente zelosos. Você acha que o serviço no tabernáculo, o serviço no templo, era menos exigente? Só tinha uma diferença. Se você fizesse alguma coisa errada, você não ia ser mandado embora, você morria. Então você tinha uma chance de acertar. Se você errasse, alguém ia enterrar o seu corpo. Se ele não fosse queimado, como um dos dois irmãos lá, né, que foram oferecer fogo estranho diante de Deus e viraram carvão. Então não era uma coisa que você fazia de qualquer jeito. Aí eu vou dar o meu melhor, mas esse é o meu jeito. Cara, não tinha isso. Ou você fazia como era para fazer, ou você simplesmente era fulminado. E a tribo de Levi lidava com isso o tempo inteiro. Porque eles eram responsáveis. Gente, eles não eram só os cantores. Eles não eram só os instrumentistas. Eles tinham que limpar o chão. Eles tinham que lavar os utensílios. Eles tinham que verificar o que estava sendo oferecido. Eles tinham que passar o crivo para saber se estava tudo como deveria estar. Eles eram zelosos pelo que se fazia dentro do templo, pela forma como o povo encaminhava as coisas. Extremamente zelosos. E aí na Bíblia aparece para mim alguém, ou um tipo de pessoa, que é louvado por isso. Eu acho que esse talvez seja o nosso trabalho agora. Paulo diz assim, tem um grupo de pessoas chamado bereanos, que faziam uma coisa bem importante. Quem de vocês lembram o que os bereanos faziam?
Paulo estava pregando na igreja dos bereanos. Aí o Paulo estava pregando. E aí o Paulo dizia assim, isso aqui está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 9. O que os bereanos faziam? Só um minutinho, seu Paulo. Abria lá. Olha, eu estou lendo aqui. Você pode me explicar de novo? Porque eu acho que eu não entendi o que você está dizendo aqui. Porque aqui no texto de Gálatas 3 que você citou, está dizendo assim, assim, assim. É isso mesmo? Você quis dizer isso, seu Paulo? E aí o seu Paulo tinha que explicar o que eles estavam dizendo para conferir se era aquilo mesmo. E Paulo diz assim, quem dera todos vocês fossem como os bereanos, que se importassem tanto com o que estão ouvindo, que fossem a Bíblia, que fossem a palavra de Deus, que checassem na palavra de Deus aquilo que ouviram, para ver se aquilo está correto com relação às Escrituras ou não. Que vocês fossem como os bereanos perguntando, você disse isso, foi isso mesmo que você quis dizer? É sobre isso que você está falando? Sabe, às vezes eu acho que a gente até responsabiliza outros por aquilo que ouvimos. Eu já ouvi, inclusive, não sei se vocês já ouviram isso. Eu fui na igreja e ouvi. Não concordei muito, mas o pastor disse que é aquilo. Se estiver errado, então é ele que vai prestar conta diante de Deus. Vocês já ouviram isso? Não existe absurdo maior, né? Você não tem a capacidade de checar se aquilo é correto, vai fazer errado e a culpa é do outro. Os bereanos não eram assim. Eles eram autorresponsáveis e sabiam que aquilo que eles ouviam para descer para o coração, para ir para a vida, tinha que estar correto. E quem tinha a obrigação de descobrir se estava correto ou não eram eles mesmos. Eles não terceirizavam sua responsabilidade para outras pessoas. Eu acho que isso para nós também é uma grande mensagem para os dias de hoje, vocês não acham? Acho que a igreja tem que ser um pouco mais bereana, tem que olhar um pouco mais, tem que avaliar um pouco mais, tem que tentar entender melhor o que está sendo pregado, porque tem muita coisa sem pé nem cabeça sendo pregada. E o que é pior, sendo praticada. Levi nos lembra a voltar à palavra. Levi nos lembra da nossa responsabilidade para com o trabalho do Senhor. Aí temos a tribo de Dan. Dan lembra o nome de um profeta do Antigo Testamento. Quem se arrisca? Nome de um profeta no Antigo Testamento que começa com Dan. Daniel, Isaías. Jeremias. Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ou Deus é quem julga. E o nome Dan significa juiz. Dan significa juiz, né? Ligado ao nome de Daniel. Dentro do significado pictográfico do nome Daniel, significa aquele que é justo e firme e que estabelece por seu testemunho um julgamento para os outros. Olha que interessante. Que estabelece por seu testemunho o julgamento para o outro. O que Daniel fez? Vocês lembram? Você não pode mais orar para Deus nenhum que não seja o rei. Daniel falou, não vou fazer isso. Aí Daniel orou a Deus. Pegaram Daniel e prenderam Daniel. O que o Daniel falou? Que Deus julga essa causa. Se eu estou certo, os bichos vão me comer. Não vão me comer, né? Melhor. Se eu estou certo, os bichos não vão me comer. Mas se eu estou errado, eu vou perecer. Então, eu não tenho que temer, tenho? Não. O que acontece com Daniel? Os leões passam fome a noite inteira, tiram ele de lá sem nenhum arranhão. E Deus é louvado. E aqueles que estavam perseguindo Daniel agora são obrigados a fazer o quê? Por sentença do rei. Ou eles adoram o Deus de Daniel, ou eles morrem. Juízo, justiça. Separar o certo do errado. Declarar a verdade de Deus. A tribo de Dan leva consigo também essa mesma missão. Eles são fortes e ligeiros para defender o direito, para defender a luta, para defender aquilo que precisava acontecer. Firmes para estabelecer um julgamento
baseado na palavra de Deus. A tribo de Dan se torna essa tribo que estabelece juízo, que estabelece direito, que luta por aquilo que é certo. Será que essa é uma missão da igreja? Será que essa é uma característica da igreja? Lutar por aquilo que é certo? Eu acredito que sim. Acredito que nos enquadramos dentro da revelação dos filhos de Jacó. Seguindo adiante, temos Naftali. Naftali significa minha luta. Minha luta. Naftali. Esse dos filhos de Jacó, filho de Raquel, né? Raquel tinha uma dificuldade de ter filhos. Segundo o que diz a tradição oral, não era tão fácil para ela engravidar. E aí, Naftali, uma das possíveis traduções, além de minha luta, é a luta interna. A luta para gerar. Né? Quem de vocês já teve uma luta interna para gerar a sua identidade em Jesus? E para ser aquilo que você precisa ser? E aí parece que uma outra coisa dentro de você que não era para estar ali, e que toma o controle, que faz aquilo que não é para fazer, e que diz o que não é para dizer, e que está no lugar que não era para estar. Vocês lidam com isso também? Naftali nos lembra que nós temos uma luta muito grande dentro de nós para formar Jesus no nosso caráter e na nossa vida. Eu lembro que Paulo diz assim: eu estou lutando muito em oração por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Jesus seja formado na consciência, nos sentimentos e nas atitudes de vocês. Eu acho que isso aqui quer dizer algo muito profundo sobre uma característica da igreja, dos filhos de Deus e do reino de Deus. Nós temos que estar muito preocupados não só em sermos pessoas melhores, mas em termos do caráter de Cristo firmado e produzido dentro de nós. Como é que eu sei que Jesus está sendo formado em mim? Quando as minhas atitudes passam a ser mais parecidas com a dele e menos parecidas com aquelas que eu normalmente tenho. Dá para fazer um check-up aí na sua vida? Nessa semana só, vai? Tá bom, 2 dias só. Pega só 2 dias. Quanto você foi parecido com Jesus nesses 2 dias da sua semana inteira? Quanto Jesus teve de propriedade sobre o teu caráter, tuas decisões e teus pensamentos? Quanto de você foi realmente dele nesses 2 dias? Escolhe, é claro, os 2 dias melhores, né? Para não ficar tão ruim a conta que você passou. Esse nome nos lembra da necessidade que nós temos de gerar algo em nós que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que traga para essa terra uma resposta. Naftali era menino, também vai trazer continuidade para a vida de seu pai. Eu acho muito interessante, o último nome que eu vou usar depois, ele vai frisar bem uma coisa que eu quero trazer, apesar de serem todos de uma comunidade patriarcal, o patriarcado não é ruim. Ele trouxe coisas maravilhosas para a história da humanidade, inclusive a valorização da mulher, diferente do que se é pregado hoje em dia, diferente do que é dito hoje em dia. O sistema patriarcal trouxe valor às mulheres de uma forma que não se fala quase. E Naftali nos lembra de que essas mulheres geraram personagens fortes, personagens importantes, significativos para a história da humanidade e que hoje ainda nos ensinam sobre quem nós devemos ser na igreja, sobre como nós devemos ser diante de Deus. Naftali nos lembra que nós temos que gerar uma nova pessoa, gerar um novo eu dentro de nós, a partir da luz que a palavra vem trazer sobre o nosso coração. A identidade dele, ele recebeu uma bênção vinda de seu pai e disse: você é como uma corça livre que traz notícias boas. Ela teve dificuldade para gerá-lo, mas depois que ele foi gerado e concebido, ele era como uma corça leve que traz notícias boas. Ou seja, ele ia ser ligeiro em trazer o bem. Ele ia ser ligeiro em trazer boas novas, boas notícias, coisas boas. Seria uma das bênçãos que ele deu sobre o seu filho, Naftali. Que você seja aquele que rapidamente traz notícias boas. Você gostaria de ser alguém assim? Porque para falar de notícia ruim, como é que dizia o ditado sobre notícia ruim? Notícia ruim vem como?
chega rápido, mas tem um ditado. Notícia ruim vem a terra diz que vem a cavalo. cavalo. Vem rápido, não vem caminhando, não vem correndo como gente, vem a cavalo, vem rápido. Chega no trote, chega na coisa rápida mesmo. Não vem de qualquer jeito. Só que Deus está dizendo, Naftali não vai ser assim. Naftali vai ser rápido, mas para trazer notícia boa. Isso para mim lembra uma característica extremamente importante que a igreja dos nossos dias precisa ter. Tem uma mente rápida em enxergar coisas boas e não uma mente pessimista que traz sempre notícia ruim para si mesmo e para os outros. Quando vocês têm mais facilidade de ver coisa ruim que ver coisa boa, não precisa levantar a mão. Né? Não é? Não seja assim. Lute contra isso. Traga as notícias boas a você mesmo. Seja mensageiro de si próprio. Traga mensagens boas para o seu coração. Faça brotar de dentro de você mensagens boas rapidamente para as pessoas que estão à sua volta também. Característica da igreja de Jesus. Nós somos portadores das boas novas. Né? Traga as boas novas rapidamente. Aí nós temos ainda Gad. Gad significa aquele que tem boa fortuna ou que traz uma tropa. Gad foi nomeado por Zipa, criada de Leia, porque seu nascimento foi considerado um bom presságio. O nascimento dele traria para eles uma bênção. A tribo de Gad é uma tribo rica e de guerreiros muito valentes. Existe uma história dentro da tradição oral que diz que o povo de Gad tinha roupas bonitas para guerrear. Que eles se apresentavam como guerreiros, mas muito formosos, muito enfeitados, muito bonitos. Eles não iam para a guerra de qualquer jeito, gente. Se é para descer, tem que ser para arrasar. E eles iam na estirpe, né? Vamos bem vestido, vamos bem aparelhado. Vamos lá, minha espada não pode estar suja, bafenta. Não, minha espada tem que estar limpa, reluzente. Tem que ser um negócio bacana. O guerreiro vai olhar, vai ficar até perder a visão, porque ela vai refletir o sol na cara dele, porque ela vai estar lustrada. Eram guerreiros que se importavam com a aparência que traziam consigo. Eles traziam consigo uma identidade de aparência e também de força. A tribo de Gad foi muito valente em várias guerras de Israel. E eles tinham como bênção sobre a sua vida que eles seriam atacados, mas que eles jamais ficariam impedidos de dar o troco. Ele diz assim, vão atacar vocês, mas vocês vão vencer. Disse o seu pai a Gad. Você jamais vai ficar impedido de revidar. Você vai lá e você vai arrasar com eles. E o nome dele, pictograficamente falando, significa aquele que traz o progresso e que ganhou a bênção para ensinar ao outro que pode ser forte e proteger. Eu acho bem legal essa parte. Aquele que ganhou uma unção, que ganhou uma bênção. E eu fui só para lembrar um pouquinho, a palavra bênção em hebraico é berahá, ou barahá, né? Ela simboliza aquilo que eu, numa posição superior, derramo sobre outro numa posição inferior, que traz mais sentido para a sua vida. Isso é a tradução cultural da palavra bênção. Então, a palavra bênção significa alguém superior derramando sobre alguém inferior algo que vai transformar, que vai dar à sua vida algo, uma identidade, uma alegria e que vai mudar o seu destino. Eu fico pensando que Gad são esses guerreiros que vêm para mostrar para as pessoas, espera aí, você não precisa ter medo. Quantos de vocês já tiveram medo ou ficaram preocupados com o tempo difícil que estavam passando na vida? E parecia que não ia ter fim, que a coisa não ia... De repente chega alguém com a solução do seu problema. Você não começa a enxergar aquela pessoa como seu salvador, como alguém que é tão importante, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. Isso não é bom? Isso não é importante? Não é gostoso quando alguém chega com uma força que você não tem e te empresta essa força e faz você vencer, e aí você alcança e diz, puxa, que bom ter essa pessoa do meu lado? Essa é a identidade de Gad, abençoada por seu pai Jacó. Vocês vão vencer, e vocês vão ensinar os outros a vencerem também. Não é bacana isso? Isso não é uma bênção?
além de você vencer, você poder ajudar o outro a vencer. Não é isso que Jesus falou para a gente fazer como igreja? Aqueles de vós que estiverem mais fracos devem ter o quê? Alguém mais forte que os fortaleça. Que Paulo lá ainda cita, né? Melhor que sejam quem? Quantos? 2 do que 1. Porque um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Né? Ou seja, tem que ser mais do que você. E esse mais do que você que vai estar com você vai servir, né, Gui? Para fortalecer. Para que você seja o que você precisa ser. Essa é uma identidade da igreja. É algo que Deus quer que a gente seja conhecido por revelar às pessoas. Que a gente seja aquele que vence junto. Que a gente seja como Gade, aquele que traz a vitória para o outro também, que ensina o outro a vencer. Mas não é, aqui ainda não acaba, né? Nós ainda temos a tribo de Asher. Asher significa aquele que é feliz. Quem de vocês quer ser feliz? Que é o apelo dos dias de hoje, né? Para mim o importante é ser feliz. Eu não estou feliz assim, por isso que eu vou mudar. Porque eu não estou feliz assim. Existem umas controvérsias em relação a isso, olhando para a Bíblia. A Bíblia vai dizer para a gente que ser feliz é muito diferente do que aquilo que a gente imagina. É muito diferente do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. Ser feliz na Bíblia é outra coisa. E Asher significa aquele que é feliz. Reflete um líder que vem destruindo os obstáculos para trazer a prosperidade, a vida para aqueles que estão com ele. Asher era conhecido como aquele que traz felicidade, que traz alegria. Eu não sei se você também gostaria de ser aquela pessoa que traz felicidade para as pessoas que estão à sua volta, que traz alegria para as pessoas à sua volta, que ensina elas a observar. Puxa, você está numa luta, mas a luta ela não veio para te destruir. Nós vamos vencer essa luta juntos. E aí você vai ser feliz. Mas não porque você venceu a luta, mas porque você cumpriu o seu propósito de guerrear a sua guerra. E você não fez isso sozinho. Você trouxe essa identidade com você. Na Bíblia, o conceito de felicidade é muito mais permanecer sendo como você deveria ser diante de uma situação de calamidade do que qualquer outra coisa. Isso na Bíblia é felicidade, é alegria. É ser quem você precisa ser, mesmo que as situações à sua volta não colaborem. Você permanece sendo a mesma pessoa. Isso é ser feliz. Não é diferente do conceito de felicidade do nosso mundo? Ser feliz é ter tudo que eu quero. Ser feliz na Bíblia é: eu não tenho tudo que eu quero, mas eu sou muito contente com as coisas que eu tenho. Esse é o conceito de felicidade mais próximo do que a Bíblia nos traz sobre isso. Mas não acaba aqui. Nós ainda temos a tribo de Issacar. Issacar significa recompensa. Recompensa na Bíblia, sempre que você vê recompensa, sempre vai ter uma ligação com sabedoria, com entendimento, com alguém que entende e tem a sabedoria da palavra. É uma identidade de alguém que é dedicado ao estudo e à vida da palavra. Isso aqui eu nem preciso discorrer muito, né? Uma das características da igreja, uma das características de quem é servo do reino de Deus é amar a palavra de Deus. Se você então você tem que amar. Tem muita gente que está aí oferecendo uma doutrina toda errada e toda torta e ama com todas as suas forças. E às vezes a gente que tem, como diz a Bíblia, a sã doutrina, está fazendo o quê? Vivendo meia boca. Lendo a palavra, meia boca, malemar, como diz o outro, né? Não consegue dedicar a palavra. Essa tribo nos lembra que a sabedoria vem de estar meditando e vivendo a palavra de Deus um dia depois do outro. Eles eram sábios na palavra. Zebulon fala também sobre estabilidade. Eu não sei se vocês acham isso também uma coisa que chama a atenção. Para mim, pelo menos, chama. Eu nunca vi um tempo, não sei, eu também não sou tão velho, né? Ou eu acho que não seja, não sei. De tanta instabilidade, inclusive na igreja. Né? Uma hora, não, você tem que pintar a parede de preto. Depois, não, agora você tem que investir em gelo seco e luz. Não, agora você pinta a parede de branco. Não, agora você põe telão. Não, agora o telão agora já passou. Agora é projeção em 3D.
né? Multiverso. Correndo para várias direções, sem saber quem são, atrás de algo que não sabe direito do que está correndo. Eu não estou dizendo que essas coisas todas são pecado, não, não são, mas elas não fazem parte da identidade da igreja, elas só são coisas. A igreja devia estar correndo para ensinar seus membros a orarem mais. A igreja devia estar correndo para ensinar seus membros a amarem mais a palavra. A igreja devia estar correndo, ensinando seus membros a amarem uns aos outros como a Bíblia diz para amar. Nós deveríamos ter agora, na igreja, se nós nos preocupássemos com isso, cada vez menos pessoas saindo da igreja para buscar qualquer outra coisa, se nós estivéssemos sendo igreja como deveríamos ser. Ah, pastor, mas o povo do nosso tempo é um povo muito insatisfeito. Gente, isso sempre foi assim. Nós só somos insatisfeitos com coisas diferentes, mas nós sempre fomos insatisfeitos. O ser humano sempre é insatisfeito. O ser humano sempre vai correr atrás de um desejo que ele nunca alcança. Não mudou isso. E não vai mudar. E se nós tentarmos oferecer coisas que aplaquem esse desejo, nós estamos mirando para a direção errada. Nós temos que mirar para a realidade do que a palavra diz que nós temos que oferecer para as pessoas. Nós temos que oferecer para as pessoas a conversão. O caminho de conversão. Olha, eu sei que o teu problema, por exemplo, é a falta de paciência. Vamos caminhar junto para vencer essa falta de paciência? Né? Claro que você não pode ser o atentado do lado da pessoa dizendo, não, Deus está me usando para treinar a sua paciência. Não faz isso não. Não se autodenomine instrumento que você não é. Você vai chamar prova para a sua vida que você não quer. Mas seja alguém que está do lado para vencer junto. Para superar junto e para crescer junto na caminhada. Seja esse que ama a palavra. Seja esse que foca na palavra, que não perde o objetivo. Aí nós temos a tribo de Benjamim. Benjamim, que transliterado quer dizer o filho da mão direita, e que tem como identidade, é muito interessante, né? Quando descrevem Benjamim, dizem assim, Benjamim é lobo que despedaça. Olha que interessante, né? Benjamim é lobo que despedaça, ou seja, ele faz a emboscada, ele acerta a presa e ele acaba com a presa. Ele é aquele determinado, ele é aquele que sabe o que quer e vai atrás do que quer. E alcança aquilo que quer. Eu acho que, agora não falando do autor, mas do livro, porque o livro é bom. O autor, eu tenho minhas dificuldades aí com ele. Mas existe um livro chamado Caçadores de Deus. E ele fala sobre alguém que está o tempo todo no rastro, tentando encontrar onde Deus agiu e o que Deus fez, para poder estar mais perto de Deus a cada momento que passa, como um caçador está na busca da sua presa. Para mim, Benjamim é esse que está o tempo todo, querendo saber onde Deus está agindo, o que Deus está fazendo, para tentar se unir a Deus naquilo que Deus está fazendo. Para mim, ser essa característica dessa tribo é aquele que vem para trazer a noção para nós de que nós somos buscadores, caçadores de Deus. Que nós devemos estar atentos para ver aonde Deus está agindo na nossa vida, na vida do nosso irmão, e nos unirmos a Deus para que haja nas nossas vidas alguma possibilidade de encontrá-lo. E veja que interessante, o caçador encontra a caça diante dele, não dentro dele. Ele está numa busca externa para encontrar o seu objeto de caça. Nós sabemos já, por vários textos bíblicos, que a busca da Bíblia é uma busca interna. Nós temos que caçar o bicho que está perdido dentro de nós. Nós temos que caçar a presença de Deus que nós perdemos dentro de nós. Nós temos que caçar a nossa identidade que nós perdemos dentro de nós, por várias razões. Mas nós somos esses caçadores que encontram e que resolvem aquela questão. Para mim, Benjamim fala sobre essa busca sedenta por Deus, como um lobo que busca a sua presa. E por último, eu acho que esse aqui é a personagem mais encantadora para mim, de todos os filhos de Jacó. Nós temos uma filha, nós temos uma mulher chamada Diná, que no português acabou sendo Diná. Diná é uma filha dessa família toda.
que foi dado esse nome a ela devido ao julgamento de Leia, de que seria um menino. E ela disse, não, será uma menina. E aí nasce Diná. E essa Diná nasce trazendo com ela um episódio extremamente doloroso. E em seguida a ação de seus irmãos. Ela é aquela que sofre para que uma parte importante de seus irmãos seja revelada. Você veja, de todas as tribos de Israel, de todos os 12 filhos de Israel, dos 12 filhos de Jacó, todos eles manifestam bênçãos e coisas que aconteceram nas suas vidas por sua identidade. Mas Diná é a única que morre pela identidade dos outros. Ela é a única que dá a sua vida, que se deixa ser, de alguma forma, sofre no seu próprio corpo para que a identidade de seus irmãos seja manifesta. E eu lembro daí de Paulo que fala, de novo, né? Eu, de muito boa vontade, me gastarei. E me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos mais, seja eu menos amado. Eu sou aquele que sofre por amor do outro. Eu sou aquele que dá a minha dignidade para que o outro se torne digno da identidade que tem. Diná paga um preço caro para que a identidade de honra de seus irmãos seja revelada. E ela é alguém que traz uma importância tão grande para toda a história dos filhos de Israel. E ela é uma mulher. Uma mulher que dignifica 12 homens. Uma mulher que, através da sua história, mostra para os 12 filhos de Israel que existe uma possibilidade única, existe um único caminho de tornar digna a sua história. E esse caminho é um caminho de sacrifício e que todos eles teriam que estar dispostos a fazer. Para que despertasse no outro sua identidade também. Eu acredito muito, queria ter muito tempo para falar sobre isso, talvez um outro dia, mas que essas características da identidade dos filhos de Jacó sejam características da identidade da igreja que Deus quer levantar. Igreja que se sacrifica pelo outro, que morre pelo outro, para que seja despertado no outro o seu melhor. Que a gente possa sair daqui hoje, não só tendo uma leve lembrança, talvez puxa, até foi motivador alguma coisa. Não, que a gente saia daqui com consciência de que o ano de 2025 é um ano de nos revelarmos, de sairmos de dentro de nós mesmos, ou de irmos para dentro de nós mesmos, para descobrir as áreas que precisamos vencer e nos tornarmos mais parecidos com aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Ser igreja não é uma tarefa fácil e vai exigir de nós muito trabalho, mas não no outro. Trabalho em nós mesmos. E eu queria convidar você, em nome de Jesus, a aceitar o desafio de ser um trabalhador em si mesmo. De olhar para dentro de você e de permitir que essas características que estão nos filhos de Jacó se revelem na sua vida. Que você persiga a presença de Deus até encontrá-la. Que você seja aquele que une. Que você seja aquele que briga pelo outro. Que você seja aquele que encoraja o outro. Que você seja aquele que dá a sua própria dignidade para que a honra dos outros apareça. Que nós sejamos essa comunidade com as características que Deus gostaria que nós tivéssemos. Eu queria convidar você não só a um momento de reflexão, mas a um momento de oração. E de pedir a Deus de maneira desafiadora que a gente seja levado a esse lugar onde as características e as bênçãos sejam reveladas sobre nós. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 1 a 28, estão descritas todas as bênçãos de Jacó sobre seus filhos. E elas mostram as principais características que esses filhos deveriam ter e manifestar na sua vida. Nenhuma delas é vexatória, nenhuma delas é ruim. Todas elas falam, você vai ter um grande desafio, mas você vai manifestar isso. Você vai ter um grande desafio, mas você vai manifestar aquilo. Você vai ter um grande desafio, mas vai manifestar isso na sua vida. Qual era o trabalho dos filhos de Jacó? Era trabalhar em si mesmos, para que aquilo que seu pai os abençoou se tornasse uma realidade. Seu pai, Deus, te abençoou com uma identidade de servo, de filho, de filha do reino de Deus. E agora é seu trabalho, trabalhar em você, para que essas características se tornem realidades na sua vida.
E aí começa o nosso trabalho. E 2025 vai ser um ano de trabalharmos muito em nós mesmos, para que a gente alcance essa identidade que Ele sonhou para nós. Você está disponível para fazer isso? Sua vida realmente é uma vida disposta para Ele transformar você em quem você precisa ser, para você alcançar o seu propósito? Então você tem muito trabalho para fazer. Tem que agora olhar para dentro de si e despertar essas características da identidade da comunidade que Deus propôs a levantar. Quero convidar você a fechar os teus olhos e a orarmos a Deus por isso, para que Ele tenha acesso ao nosso coração e revele a nós a vontade dEle.